que você vai ouvir agora é um programa independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Programa Segunda Vigília. Apresentação: Pastor Joá Henrique. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui na Rádio Semeador, no estúdio com o nosso amado Pastor Eduardo Alves, iniciando o nosso trabalho espiritual desta noite, nesta sexta-feira, 7 de dezembro de 2018. Eu agradeço a cada um dos nossos amados amigos participantes desta noite e que estamos dando início a 4 semanas, a qual nós estamos fazendo uma campanha Derrubando o Gigante. Olha aí que bênção. Essa campanha, ela tem uma palavra, né, a qual Deus colocou em nosso coração, que é sobre o rei Davi. Eu tinha falado com vocês, né, uma palavra que era sobre o rei Davi, eu acho que já tem mais de 2 meses. E nós vamos fazer esta campanha Derrubando o Gigante. A palavra, ela fala em que um jovem, a qual rei Davi, antes, né, dele assumir o trono de Israel, ele enfrenta o gigante Golias. E quando eu estava pedindo oração, pedindo uma orientação para nós fazermos essa campanha, a palavra que veio ao meu coração é no livro do 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45. Então é justamente sobre essa palavra do rei Davi que derruba, mata o gigante, e a nossa parte espiritual, a qual nós vamos fazer, é essa, derrubando o gigante. Faltam apenas 4 semanas para finalizar o mês de dezembro, para nós iniciarmos o mês de janeiro debaixo, de bênçãos, portas abertas, com entendimento da palavra, com nossa vida nas mãos de Deus. E eu coloquei no coração de fazer uma campanha. E fiquei, há 3 meses tentando fazer uma campanha. E vamos fazer uma campanha para finalizar o ano de 2018. E a campanha é esta: Derrubando o Gigante. E que nós venhamos a buscar em Deus a resposta, venhamos a nos fortalecer no Senhor Jesus Cristo. E para cada momento de nossas vidas, antes de finalizar o ano de 2018, venhamos a ter o entendimento da palavra, quebrar maldição, quebrar tantas coisas ruins que foi lançado no período de 2018 contra nossas vidas, nossos ministérios, trabalho e família. Ok? Então fique com esta palavra. Campanha Derrubando o Gigante. E hoje vamos dar início. Depois nós teremos outros homens e mulheres que estarão ministrando a palavra. Ok? A diaconisa Rosa vai estar ministrando a palavra. O nosso pastor Eduardo também vai estar ministrando a palavra. O 4º homem e mulher que vai estar ministrando a palavra, eu vou confirmar ainda hoje ou amanhã com esse ungido, essa ungido, para fazer o pastor Eduardo poder colocar uma flyer já com os nomes de todo mundo, para todo mundo saber quem são os pregadores. É claro que será tudo para a honra e glória do Senhor. Já estamos aqui pela web, pela internet da Rádio Semeador. Você que queira ter o acesso da Rádio Semeador pelo aplicativo, vai em Play Store e você vai baixar o aplicativo em www.radiosemeador.com pela internet, ou pelo Play Store você vai baixar radiosemeador.com e ficar 24 horas ligado nos louvores, na palavra, ok? Estamos já aqui ao vivo com alguns irmãos, sexta-feira, 21h30, aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade a qual nós moramos, aqui em Mesquita, bairro Rocha Sobrinho. Tivemos chuva, o tempo está um pouco fechado, que Deus venha fazer com que o tempo fique em condições de nós exercermos esse momento de oração, de fé juntos, porque nada sou, nada faço, nada podemos, se não for pela graça e misericórdia do nosso Senhor, se não for Deus nos abençoando, nos fortalecendo,
E cada um de nós, vocês também, são bênçãos. Bote-se na sua cabeça, você é uma bênção do Senhor. Ah, pastor Moab, mas eu estou todo errado. Amado, bota uma coisa na sua cabeça. O primeiro passo você tem que dar. O primeiro passo é sua responsabilidade. O primeiro passo é você olhar para si mesmo e falar assim: eu preciso de Jesus, eu sou dependente do Senhor, eu preciso me fortalecer no Senhor. E você começa a buscar, você começa a trabalhar espiritualmente. Porque quando eu falo, eu sou dependente, eu preciso, mesmo sendo um pecador, mesmo estar na lama do pecado, você começa a buscar. Aí a batalha espiritual começa a ser travada. E você gradativamente, o Senhor vai falando no teu coração, você vai tirando o que não agrada a Deus, para que você tenha uma vida de paz, de graça, misericórdia, uma vida de prosperidade. Ah, pastor, mas é tão difícil, estou desempregado, amado. A maior prosperidade que nós temos é a prosperidade espiritual, é a paz, porque quando você tem paz de espírito, quando você tem momento de descanso, de mente, as portas se abrem, a oportunidade vem e você vai até escolher para onde você quer executar o teu trabalho. Até isso Deus faz, é tanto que aparece. O pastor Eduardo não tem nem lugar mais para ele fazer obra, mas tanto convite que ele está tendo. Está tendo tempo, graças a Deus. Eu sou testemunho disso, né, pastor Eduardo? Graças a Deus, irmão. Eu vejo ali, o pastor Eduardo para pintar uma casa, um trabalho de texturização, tanto trabalho que o pastor Eduardo sabe fazer, ele está com a agenda cheia. Então eu glorifico a Deus por esse momento, pela fidelidade dele com Deus. Deus aí respondeu. O pastor Eduardo já derrubou o gigante e agora ele só vai homologar, mano. Ele vai ser um dos nossos pregadores. Com certeza Deus vai usar o pastor, a diaconisa Rosa e aquele que vai finalizar a campanha de uma forma sobrenatural, ok? Estou aqui também dando 5 minutos de interagindo com vocês para dar tempo, porque cada irmão que faz parte do nosso grupo de amigos, agora aparece no celular deles quem está ao vivo, o aplicativo vai acusando para poder ele participar. Porque para mim é muito importante os irmãos, os amigos participarem do momento de oração. Sexta-feira, principalmente, sexta-feira é terrível. É um tal de nego ir para fazer aí trabalhos espirituais que não provém de Deus para prejudicar a vida de pessoas, e é um momento de oração que nós buscamos pela fé. Ok? Já estamos com vários irmãos aqui ao vivo entrando. Vamos aqui interagir, agradecer. Você que está pela web, pelo aplicativo, meu abraço, nosso boa noite, tá? Receba com carinho o meu abraço do pastor Eduardo que está aqui no estúdio e de todos os nossos amados que estão participando ao vivo aqui pela live. Se você quiser participar da live, é só você ir no Facebook, colocar lá a abreviatura de pastor que é PR, Moab Segunda Vigília. Pronto, você vai acessar e vai interagir conosco, ok? Vamos aqui interagir com os amados irmãos que estão participando. Agradeço a participação do Gustavo Marcos, ele, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz, varão, homem de Deus abençoado. Pastor Eduardo dando a paz em Cristo. Meu amigo Navarro, João Luiz Navarro conosco, Deus abençoe. Cláudia Gama, obrigado Cláudia por você estar participando e que Deus também abençoe a sua vida abundantemente. Evilânia, minha amiga, a paz, pastor, amigo Moab. É isso aí, Evilânia. Fico feliz por você sempre estar acessando aqui a Rádio Semeador, o programa Segunda Vigília, os demais programas, e que Deus venha te abençoar abundantemente. Vamos ver aqui. Jéssica, obrigado, Jéssica, também participando. Amém, Jéssica. Deus abençoe teus projetos, ok? Esteja tudo na direção de Deus. Seja abundante a graça, a misericórdia e as bênçãos do Senhor na sua vida, tá bom? Vamos ver aqui o nosso amado Jorge Santos participando. Obrigado, Jorge. Meu amigo Augusto também participando. Isfane Alves, olha ela participando aí, essa varoa que sempre tem nos dado maior força com a sua participação. Que Deus te abençoe abundantemente, varoa. Amém? Estamos orando junto. O meu amigo Augusto, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. A paz, meu irmãozão. Glória a Deus. Val, obrigado pela sua participação. Olha, Val Oliveira participando conosco. Jô Oliveira também. Que bênção, Jô. Que Deus abençoe sua vida. Paulo Sérgio, seja abençoada a sua vida, varão. Tá ok? Todos os seus projetos estejam nas mãos de Deus, te abençoando. Jean Paulo conosco. Jean, que Deus abençoe tua vida. Ok?
Seja abençoado. Receba em Cristo Jesus nosso carinho, nosso abraço. Pastor Eduardo participando. A Spane colocou, boa noite, eu sou dependente de Deus. Que bênção, glória. Meu amigo Edson Ribeiro, a paz, que Deus te abençoe, meu amado. Wanderson Felipe participando, que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Nosso amado irmão, amigo Hermes, que Deus te abençoe, Hermes, tua casa. Estamos orando ali pelo seu primo, que Deus possa fortalecer cada vez mais, ok? A paz do Senhor Jesus Cristo. Wanderson, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor, a paz, varão. Peço oração para minha esposa, pastor. Que bênção. Olha aí, que bênção. Que Deus abençoe sua esposa abundantemente. Amém? Ricardo Ramos conosco também, em nome de Deus aí. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Gustavo Matias, que bênção. Amém, varão. Obrigado por cada participação dos senhores, ok? Vamos aí interagindo, vamos curtindo, dando um like, vamos convidando. Spani, amém, Spani. Amém, que glória, né? Amados, vamos para o momento da nossa oração, ok? E vamos entrar numa palavra, porque eu estou vendo aqui que aqui tem pão à vontade, amado. Tem pão à vontade, porque essa palavra aqui é uma palavra, ela é bem extensa, entendeu? Então eu vou aproveitar o máximo dessa palavra, que é para deixar os outros pregadores no estreito. Então é bom ser o primeiro pregador, porque você explora, aí o segundo, ele vai ter que buscar mais para Deus usar, para ele poder, ele vai falar alguma coisa que eu vou falar, mas Deus vai ter que usar ele mais e mais. E assim, sabe quem ganha com isso? Todos nós ganhamos, porque quando eu fazia campanha na Assembleia de Deus, trabalhava em Israel, e que eu tinha uma responsabilidade, às vezes fazia uma campanha 12 semanas, Aí essas 12, quinta-feira ou terça-feira, eu falava com os irmãos, não pode sair do tema e nem do capítulo do versículo. Amado, quando você faz uma campanha em que não pode, e eu já vou falar para os pregadores, vão ter que pregar em cima de Davi. Davi derruba o gigante. E não pode fugir do capítulo do versículo. A palavra revelada vai estar ali. Quando você faz isso, o vaso que é convidado, ele fica no estreito, amado. Eu lembro que nós fizemos uma campanha, e se não me falha a memória, há muitos anos, era Naamã. Se falha a memória, foi Naamã. Amado, foi algo assim glorioso. 12 pregações que só sobre Naamã. Mas foi cada mensagem revelada, coisa assim, sobrenatural. Por quê? Porque o vaso fica no estreito. O pastor pegou aquilo, aí ele presta atenção na pregação, mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a palavra não é do homem. O homem fica no estreito porque ele tem que ler, estudar, buscar palavras, Mas eu louvo a Deus porque a palavra não é do homem, a palavra é do Espírito Santo. Aí Deus pega, quando ele está estudando, estuda arqueologia, estuda história, a terra, ele estuda várias coisas. Aí Deus vai dando todo o mistério. Sabe quem ganha? É cada um de nós, porque a palavra é alimento para a vida espiritual do homem, para que nós sejamos abençoados através da palavra, para que nós sejamos abençoados através da nossa fé, e nós sejamos abençoados através de cada glória a Deus e aleluia que eu dou. Então você dê glória a Deus, aleluia, fique à vontade. Quem faz a obra é o meu e o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não dê importância se alguém crê, não crê. Amado, eu não dou importância para essas coisas não. Entendeu? Não dou minha importância não. A minha parte é orar, buscar. A minha parte é apresentar a salvação. A minha parte é apresentar o Evangelho. É falar do amor de Cristo, da sua graça, misericórdia. Que não há salvação se não for através da aliança com Deus. E a aliança com Deus só se faz pelo Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso eu falo. E só oro para que o Espírito Santo venha convencer e essas vidinhas venham para a presença do Senhor. Mas eu não me separo de ninguém que não está na presença do Senhor. Todos são meus amigos, têm o mesmo carinho, o mesmo amor, Só que nós trilhamos pensamentos diferentes. A pessoa até acredita, tem até fé, mas não adianta a fé se a obra for morta. E essa obra que eu falo que é morta é a obra espiritual, porque não adianta ter fé em Deus, falar que acredita em Deus, mas não faz a vontade de Deus. Não adianta nada. Você sabia que tem pessoas que têm fé, mas vai para o inferno do mesmo jeito? Ah, pastor, o que é isso?
Não sou eu que estou julgando. É a palavra de Deus, que a palavra de Deus fala. O Senhor Jesus, ele fala, naquele grande dia da ira, do arrebatamento, muitos vão chegar, Senhor, Senhor, eu curei, salvei, libertei, expulsei demônios. E o que é que o Senhor fala? Apartai de mim que eu não te conheço. E tinha fé e fazia tudo isso. Aí pronto, a tua resposta. Sabe por quê? Porque não fazia a vontade de Deus. Tinha fé, fazia a obra, mas não fazia a vontade de Deus. Que adianta eu ter fé, fazer a obra, Deus salvar vidas e eu não salvo nem a minha própria vida? Amém? Então fique ligado nessa palavra. Não ceda, não negocie a tua salvação. Se você está fora dos caminhos do Senhor, volte hoje. Se você nunca fez uma aliança com Deus, faça hoje. Faça hoje. E a aliança com Deus é palavra de Deus, é através do Cordeiro de Deus. Por isso que Jesus, ele vai e faz a ceia, e naquela ceia ele fala, este é meu corpo dado por vós, no cálice de vinho, este é meu sangue, que é a nova aliança. Então a nova aliança está em Cristo Jesus. Amém? E que você seja abençoado, que você venha ter força, que a paz de Cristo reine no seu lar, na sua mente, no seu coração, que isso é a palavra que eu falo para você. Eu estou falando para mim mesmo, como se eu olhasse um espelho, porque ninguém é santo. Santo só tem um, que está à destra de Deus nesse momento, olhando para mim e para a tua vida, olhando para a minha família, olhando para a sua família. Então receba essa palavra de conforto. Pode estar acabando o ano, conforme eu falei, que é essa campanha que nós vamos fazer 4 sextas-feiras, derrubando os gigantes. Pastor, mas ainda não consegui derrubar o gigante. Mas você vai derrubar o gigante. Seja qualquer tipo de gigante espiritual. Você vai ver que através das ministrações, Deus vai te dar força. Vai mostrar para você. Você pode ser o menor da casa, mas você derruba qualquer gigante. Porque você tem que crer em Deus. Amém? Vamos para a nossa oração. Agradeço aqui a Rivadalvi Borba. Amém, minha amada? Wanderson, dando glória a Deus. Que bênção. Andréia Deão, que Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Ok? Deixa eu ver aqui os irmãos que... O Hermes, a paz, obrigado, amém. A Sueli Oliveira, a paz do Senhor, que bênção. O Luciano, a paz, homem de Deus. Ele dando uma paz profeta. Rosineia, a paz do Senhor Jesus também. Obrigado, Rosineia, pela sua participação. Ô, Márcia. Márcia Vale, a paz do Senhor. Márcia é uma amiga de infância, né? Ela, a gente fala assim, com filhos a gente chama de bebê, nunca cresce, né, Márcia? E a filhinha dela ali sempre participando dos cultos, eu vejo a fé, vocês orando, e que vocês sejam abençoados, a sua família seja abençoada, seu lar seja abençoado, em nome de Jesus, e agradeço a participação de vocês também, ok? Vamos lá. Gustavo Matias, já falei, Ricardo Ramos, amém. Glória a Deus, vamos para a nossa oração? Wagner Cristóvão de Freitas, olha a família Freitas aí, a Wagner, o pastor Eduardo, amiga desde que nós nascemos, que eu tinha 6, 7 anos quando cheguei na cidade de Cubatão, São Paulo, que eu conheço a família da Wagner. É como uma prima, uma amiga, né? E irmãos, somos em Cristo Jesus, uma varoa valorosa que dá testemunho e que Deus abençoe o teu ministério. Amém, Wagner? Obrigado pela sua participação. Um abração para a tia Vera, para sua mãe, Graé, para todo mundo, e que vocês continuem essa família abençoada, a qual não mede esforço para fazer a obra do Senhor. A paz de Cristo seja na tua vida. Roberto Botelho conosco, também agradeço a sua participação e que Deus te abençoe, Roberto. Amém? Vamos para a nossa oração, amados, porque nós temos a palavra. Já são 21 horas e 45 minutos e vamos iniciar o primeiro, olha só, primeira sexta-feira da campanha Derrubando o Gigante, antes de virar o ano. Vamos iniciar o ano de 2018 já com a batalha espiritual derrubando esse gigante. Eu não sei qual gigante você precisa derrubar, quantos você precisa derrubar, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e nos alimenta e nos prepara para a grande batalha. Vamos à nossa oração nesse momento. Eu peço que todos vocês orem, que todos vocês coloquem no seu coração os seus pedidos, né, que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar aos nossos corações. Vamos orar pela nossa família, vamos orar pelos nossos amigos, vamos orar pelos nossos inimigos, vamos orar para que Deus
venha trabalhar em tantos corações que estão perdidos. Amém? Aproveitando aqui o pastor Cláudio Henrique, que está ao vivo. Ele vai dar a resposta agora, irmão. Ele entrou ao vivo. Pastor Cláudio Henrique, nós vamos iniciar hoje essa campanha, Derrubando o Gigante, onde Deus usou o pequeno jovem varão Davi para derrubar o gigante. Então é a campanha Derrubando o Gigante, 4 sextas-feiras. E eu estou convidando aqui o pastor ao vivo, tá? Eu ia ligar para o pastor, convidando o pastor para o pastor encerrar a campanha, tá ok? No dia 28 de dezembro, sexta-feira, estou convidando o pastor Cláudio Henrique, e só fica aguardando aí, caso o pastor não tenha nenhum agendamento, o pastor dá o glória a Deus, se vai ser possível o pastor encerrar essa campanha, e que nós queremos aprender e receber de Deus através dessa unção a qual Deus derramou sobre a vida do meu pastor, para que venha falar às nações. Meu pastor Cláudio Henrique, está feito o convite. Eu ia ligar para o pastor, até falei com o pastor Eduardo aqui. O pastor Eduardo até anotou na agenda dele, né? Tá aí, já tem até a foto aí, pastor Eduardo, Derrubando o Gigante. O pastor Eduardo até colocou o nome do meu pastor, já, né, pastor? Já agendou, eu só ia ligar para o senhor, para ver se o senhor podia pregar, encerrando a campanha Derrubando o Gigante. Tá bom, meu pastor? 28 de dezembro, aí depois o pastor dá um glória aí, fala se vai poder ou não, para que nós possamos agendar ou convidar um outro ungido do Senhor. Mas eu creio que Deus já falou o seu coração e vai ser bênção para a nossa vida. Isabel Cristina Magalhães, Isabel, né? Olha aí, a Isabel Cristina sempre participa, sempre exerce a sua fé também conosco em Cristo, né? Porque o cristianismo é para todos nós, somos dependentes. Que Deus faça você prosperar, seus negócios. Amém. Pronto, tem uma resposta aí. Pastor Cláudio Henrique é o 4º pregador. Então, o pregador da campanha, pastor Moab, hoje, na segunda semana, segunda sexta-feira. Grava aí, irmão. A segunda sexta-feira, pastor Eduardo Alves, da Rádio Semeador. A terceira semana, diaconisa Rosa. E finalizando a campanha Derrubando o Gigante, o pastor Cláudio Henrique. O pastor Eduardo já colocou na página dele uma fotografia, ali com a minha fotografia, já mostrando a primeira sexta-feira da campanha. E nós vamos derrubar esse gigante. Não sei qual gigante você precisa derrubar, mas eu já falo para você. Hoje nós já começamos a derrubar gigante ou gigantes. Exerça a sua fé, tome posse da palavra. Conforme eu falei, pastor Cláudio e amados irmãos, o tema, eu só peço uma coisa, não fujam do tema e nem do capítulo a qual nós vamos trabalhar. Então nós vamos trabalhar em cima do capítulo 17, a história de Davi. Então nós vamos trabalhar, pode falar qualquer coisa, o que Deus revelar, em cima da palavra a qual nós vamos fazer. Então, eu vou fazer a leitura daqui a pouco, é capítulo 17, 1 Samuel, versículo 45. Pronto. A partir daí, o que tiver aqui... Pregação textual. A pregação é textual mesmo, é para ficar no estreito. Pode ir no capítulo 16, pode ir no capítulo 15, que é o chamado de Davi, como foi a vida, mas é para ficar no estreito mesmo, porque Deus queimou essa... Eu falei com o pastor Eduardo, eu acho que tem até uns vídeos gravados, tem mais de 3 meses, né, pastor? Eu acho mais ou menos isso. Que eu falei, o pastor Eduardo deu uma palavra, eu falei, pastor, o maior mistério que Deus está me mostrando é derrubando o gigante. Então, o propósito que eu fiz com o Senhor, e Ele confirmou no meu coração. Amém? Vamos para a nossa oração, para iniciarmos a nossa ministração da palavra desta noite. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, louvamos, bendizemos Teu santo nome. Nesse momento, Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos perdoar. Me perdoa, pois sou pecador, Senhor. Me perdoa, Deus Pai, pelas minhas falhas, pelos meus erros, que eu possa, Deus Pai, cada vez mais aprender da Tua bendita palavra. Que Tua palavra, que é viva e eficaz, Deus Pai, seja de uma forma contínua e imensurável, Deus Pai, alimento para as nossas vidas. Te apresento, Senhor, a todos os ouvintes, Deus Pai, da Rádio Semeador, do programa Segunda Vigília, Deus Pai, que inicia esta campanha de 4 semanas, 4 sextas-feiras, derrubando gigantes, Senhor. Meu Deus, Pai, que todo gigante espiritual, que todo gigante, Deus Pai, secular, que nós possamos, pela fé da palavra, derrubar esse gigante, que tem impedido, Deus Pai, de Teus filhos terem saúde,
tem impedido de teus filhos serem prósperos, tem impedido, Deus Pai, de teus filhos, Deus Pai, verem suas obras crescerem, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor venha, Deus Pai, receber como cheiro suave as tuas narinas, nosso louvor e adoração, pois apresentamos como o primeiro dia da campanha Derrubando o Gigante. Meu Deus e Pai, que nossas vidas estejam na palma das tuas mãos, que nossos familiares estejam na palma das tuas mãos. Nós repreendemos agora toda palavra de maldição. Nós repreendemos agora todo o trabalho que tenha sido feito, Deus Pai, encruzilhadas, esquinas, Deus Pai, rios, mares, praias, Deus Pai, ou seja, em cachoeiras, meu Senhor, não importa o lugar onde tenha sido oferecido, Deus Pai amado, algum trabalho espiritual contra teus filhos, contra teus amados, Deus Pai, a qual estão nesta noite participando desta campanha. Eu peço a Ti, Deus Pai, que todos aqueles que vão ouvir a palavra e que vão ouvir esta oração, após estar gravado, por mesmo que não esteja ao vivo, Senhor, mas vai estar gravado, e que eles sejam abençoados, que eles venham tomar posse da palavra, pois nós tomamos posse da palavra, porque sabemos que é alimento para as nossas vidas. Te apresento, Deus Pai, esse lar, esta casa, adentra, Deus Pai, neste lar. Senhor, toca no coração deste homem, desta mulher, a qual está acamado, Senhor, que da cabeça até as plantas dos pés, Deus Pai, o Senhor venha tocar. Onde precisar de uma cura, de um milagre, meu Deus, Tu é capaz até mesmo do sobrenatural, Deus Pai, que essa pessoa estiver precisando de um órgão, de um transplante, ela pode sofrer agora um transplante agora, Deus Pai. Espiritualmente nós falamos, Tu pode tocar e este órgão, Deus Pai, ele ser trocado agora, porque não há impossível para Ti, Senhor. Oh Deus, é isso que nós pedimos, que nós clamamos, em todos os leitos, hospitais, as clínicas, onde tiver uma pessoa precisando de um socorro. Ah, Senhor, toca nessa vidinha agora. Meu Deus, que cada célula seja agora transformada. Meu Deus, é como se fosse uma célula de fogo. Assim como uma célula cancerígena, Deus Pai, ela vai multiplicando. Nós pedimos agora que uma célula, Deus Pai, da glória, Deus Pai, venha agora pingar, Deus Pai, nesse organismo e venha tudo, Deus Pai, se fazer novo. Oh, Deus Pai, Tu és o Senhor dos senhores. Não há impedimento, Deus Pai amado, não há embaraço, Deus Pai, que o inimigo coloque que Tu não possa derrubar. Meu Deus e Pai, eu Te apresento essas vidinhas, Senhor. Eu apresento a minha vida, apresento a vida do pastor Eduardo, apresento as nossas famílias. Guarda, liberta, Deus Pai, de todo mal, todo pensamento, Deus Pai, contrário, seja repreendido agora. Deus, olha aí, Deus Pai, os pedidos de oração dos nossos amados que estão pela web, estão participando dessa live, esses pedidos a qual, Deus Pai, está nos corações, Deus Pai. Oh, meu Senhor da glória, que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha confirmar, Deus Pai, as bênçãos, o Senhor venha confirmar, Deus Pai, essa pessoa que foi convidada, Deus Pai, para ser um ministro, foi convidada para ser uma ministra, foi convidado para o círculo de oração, Deus Pai, mas o inimigo tem colocado medo. Em nome de Jesus Cristo, há uma unção, e aquele que é ungido, aquele que é escolhido, aquele que faz a Tua vontade, Deus Pai, Tu dá vitória, Senhor. Sabemos que é uma luta espiritual, mas nossa vida, Deus Pai, está sobre a rocha. Nossa vida, Deus Pai, está nas Tuas mãos, Senhor. Ah, Deus eterno. E que seja uma noite de glória, de bênçãos para todos nós. E que Teu Espírito Santo venha preparar nossos corações. Louvamos, bendizemos o Teu santo nome e agradecemos cada momento de nossas vidas, Senhor. E todos digam amém, amém. Que Deus abençoe tua vida abundantemente. Agradeço aqui a nossa amada Lucinária, que deu amém, aleluia, dando aleluia, que bênção. A irmã Lucinária, ela fala até em mistério em casa, ela, sabe, a gente sente assim, né, irmã? E eu sou assim também, irmã. Aleluia, aleluia, glória a Deus nas alturas, porque Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos guarda, é Ele que nos liberta. A gente está na prova, a gente está na luta, está sem dinheiro, passando necessidade, mas a gente busca em Deus, fala, Senhor, me alimenta, olha aí minha provisão, se eu não tenho nada. Aí você ora sem murmurar. Olha a diferença, irmão. Nós buscamos, Senhor, estou sem nada. Deus, Pai, meus negócios não vão para frente, não estou vendendo nada. Senhor, essa porta de... Aí nós falamos com Deus, clamamos ao Deus do impossível, mas sem murmurar. Aí sabe o que Deus faz?
nos faz uma surpresa. Que hoje ainda você seja abençoado e receba de Deus uma surpresa e o nome dele seja glorificado. Amém? Aqui a Lucinária colocou verdade, R.W. Marcelo Machado colocou amém, que bênção. Olha aqui, Isabel, a Cristina, né? Amém. Wanderson Felipe, amém. Glória a Deus, o Marcelo Machado. A minha irmã, amiga, a Grilane, amém. Tá isso aí, irmão. É amém, aleluia. Vamos ver aqui para eu não esquecer ninguém. Né? Os irmãos ao vivo, glória a Deus. Oh, benção, que benção. Glória a Deus. É isso aí, irmão. Sexta-feira chuvoso. Jorge Luiz Rabelo, pastor, que Deus abençoe tua vida, meu pastor. Amém. Pastor, uma bênção. Cláudio André Peixoto também, que Deus te abençoe, varão. Pastor Cláudio Henrique deu amém, que vai participar da nossa campanha. Amém, irmão. Gustavo Ebres, obrigado, Gustavo, por sua participação. Que Deus te abençoe e honorar, amém? Vamos lá. Roberto Botelho, Wagner, também já tinha falado. Amém, irmãos. Vamos para a nossa ministração da palavra. Já são 21 horas e 55 minutos. E que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Amém? Amados amigos, irmãos, família do Senhor Jesus, como o primeiro dia da campanha, a qual tem um tema, derrubando o gigante, a palavra se encontra no livro do profeta, né, 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 45, é o versículo tema, né, que nós colocamos aqui. E a palavra que eu vou ler agora, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome... Voltou a internet, amado. Vou ler de novo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus, aleluia. Esse é o capítulo 17, 1 Samuel, versículo 45, que é a palavra-chave base do tema, derrubando o gigante. Aqui é um diálogo em que o jovem Davi, não já sendo rei ungido, tá? Que eu não vou entrar para não perdermos tempo no todo o capítulo que vem da história de Davi, no capítulo 16, a qual fala do profeta Samuel quando vai à casa de Davi para escolher e ungir um outro rei. Nesse momento em que Davi, ele vai de encontro a esse filisteu, ele já é um rei, mas apenas Davi sabia que ele era rei ungido, não um rei de fato por estar no trono como rei. Há uma diferença. Saul, rei de Israel. Saul foi ungido por aclamação. Saul foi escolhido por um povo que queria um rei. E Deus, ele era aquele que ninguém jamais poderia pedir um rei humano. Deus estava abençoando em todo o tempo o povo de Israel, mas o povo de Israel queria um rei. Então Deus fala: então vou ungir um rei para vocês. Escolheram e foi ungido o rei Saul. Por isso que eu falei, Davi, quando ele vai falar isso ao filisteu, ele já é rei, porque ele foi ungido. Saul não sabia que aquele jovem que estava enfrentando o filisteu e que dialogou de uma forma com autoridade, já era o rei de Israel escolhido no lugar dele. Pastor Eduardo, olha o mistério aí. Saul já estava na contramão de Deus. Sabe por quê? Porque Saul foi desobediente. Eu não posso querer derrubar gigante. Olha, gente, essa palavra, ela vai exortar, vai exaltar. Eu não posso querer derrubar gigantes espirituais das hostes
os espíritos imundos, gigantes espirituais e nem gigantes seculares, se eu estiver na desobediência, se eu estiver na contramão, se eu não estiver na casa de Deus. Não adianta eu pedir, clamar, pedir oração, fazer, e se eu não faço a vontade de Deus. Aqui você vai entender, depois você lê com calma, no versículo, no capítulo 16, você pode ler também no capítulo 15, o capítulo 15 de 1 Samuel fala a desobediência de Saul e a sua rejeição. Nós lemos capítulo 17, a qual Davi fala com o filisteu. Para nós termos o entendimento, talvez muitos ainda não leram, e como alguns já leram, mas é bom falarmos por que Davi se apresenta à frente desse filisteu. Davi, ele num período está em casa, apacentando ovelhas, tomando conta das ovelhas, um trabalho de pastor, um trabalho que era pouco valorizado, ou não aparecia, não tinha holofote. Pastor de ovelha, não tinha importância, mas a importância maior era para aqueles que serviam ao rei, aqueles que eram soldados do rei, aqueles que eram guerreiros do rei, aqueles que eram copeiros do rei, mas o pastor não tinha valor, porque ele era simplesmente um pastor de ovelha. Ele ficava cuidando daquela ovelha. Só que tem uma diferença. Quando nós olhamos a ovelha, quando nós olhamos bode, quando nós olhamos gado, e aquele que vai apacentar, aquele que vai cuidar, ele desenvolve atributos a qual um guerreiro nem pensa em desenvolver. Sabe o que é? Paciência, mansidão, cuidado, valoriza aquele momento que ele está ali. Ele se preocupa mais com a ovelha do que com a própria vida. Ele se preocupa mais com o alimento da ovelha do que a própria gordura. E Deus tem que estar falando no nosso coração. Há muitos homens e mulheres se dizendo de Deus e se preocupa consigo mesmo, quer ser um guerreiro que guerreia as batalhas espirituais, mas não cuida da ovelha da forma a qual Deus quer que venha a cuidar. Davi cuida da ovelha. Davi tem 7 irmãos. 3 dos irmãos dele são guerreiros, são os mais fortes e vão para a batalha. Davi agora, no momento a qual o pai dele, que é Jessé, o pai fica com saudade de seus filhos, porque sabe que os filhos estão servindo ao rei Saul. É orgulho para a família, né, pastor Eduardo? O orgulho do pai Jessé é ter 3 filhos ali servindo a Israel como guerreiros de Israel. A palavra nos fala, para chegar no capítulo 17, a qual Davi enfrenta o filisteu, vem do momento que é o chamado de Davi. Deus, amado, prepara tudo da forma que nós nem venhamos a imaginar, pastor. Sabe por quê? Porque Deus é estrategista. A palavra nos fala no capítulo 15, em que o rei Saul, ele recebe uma ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus através do profeta Samuel? O Senhor, no capítulo 15, no versículo 1, o Senhor fala a Samuel e fala para Samuel: Samuel, vai até o rei Saul e unge ele sobre o rei de Israel. Pois a voz das palavras do Senhor veio a Samuel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os boi até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Deus, ele fala: Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e prevaleceu, ele ganhou o combate, fez conforme Deus tinha falado, e ele cometeu um erro. Sabe o que foi o erro dele? Porque no versículo 7 do capítulo 15, 1 Samuel,
A palavra nos diz: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio de espada. Ou seja, deixou o rei vivo. A palavra nos fala: e Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aqui é uma passagem que nós vamos entender por que Davi é ungido rei de Israel em lugar de Saul. Deus dá uma ordem a Saul, pastor: vai e destrói os amalequitas, porque impediram o meu povo de passar. Vai e destrói tudo. Quando ele falou tudo, é tudo. Não podia sobrar nada. Apenas os amalequitas. E o povo que também se fazia presente naquela terra saíram. Apenas os amalequitas. Mas Saul, ele decidiu, junto com o povo, poupar o rei. E pior ainda, levou parte do esposo, que eram os animais, o melhor gado, algumas melhores ovelhas, para a terra. Desobediência à ordem de Deus. Deus fala para ele, fala para Saul destruir tudo. Mas Saul pecou, desobedeceu. A desobediência de Saul levou à sua rejeição. Amado, eu vejo, quando eu li isso aqui, eu vejo como que Deus fez. Ele não perdoou a Saul, porque Deus falou, vai e destrói tudo. E pior, rejeita agora a Saul. Interessante em que o Senhor, quando ele fala ao profeta, no capítulo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, pastor Eduardo. Deus se arrependeu de ter constituído Saul rei, porque ele viu no coração de Saul um homem soberbo, um homem desobediente. Aí ele fala, me arrependi. Aí ele fala assim, porquanto deixou de me seguir. Amado, o que tem de pessoas que deixaram de seguir a Deus e não tem noção do preço que vai pagar, a ira do Senhor está próximo. Foi revelado no livro de Apocalipse tudo que vai acontecer. Não adianta ter matado espiritualmente vários amalequitas, amado. Se continuar desobediente, não vai ter salvação. Aí o Senhor fala agora para Samuel, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Será que na atualidade as pessoas estão executando a palavra de Deus? Olha o que eu falei, será que estão? Amado, a pior coisa terrível é ser desobediente à palavra de Deus. A pior coisa que tem é o homem achar que está na casa do Senhor fazendo a vontade, mas ele está com aliança com a malequita espiritual, amado. Não vai adiantar nada, pastor Eduardo. Só está desagradando a Deus. E aqui nesse momento, Samuel vai até o rei Saul. Para encurtar aqui, ele chama a atenção do rei Saul. Ele fala, que som é esse, rei Saul? Eram os gados, as ovelhas. Ele chama a atenção. No versículo 32 do capítulo 15, o próprio profeta, amado, ele era para profetizar, porque Samuel era profeta e sacerdote. Ele tem que sujar as mãos de sangue, pastor Eduardo. Porque no capítulo 15, versículo 32, Samuel fala para o rei Saul da rejeição. Saul fala, vai comigo. Saul ainda pede para o profeta Samuel ir com ele, porque ele sabia que ele era um homem de Deus, para que ele pudesse junto tornar sem efeito que Deus falou que rejeitou ele. Mas já era tarde para Saul. A palavra fala que Saul, ele vê na expressão de Samuel o quanto que Deus tinha rejeitado ele. Nas palavras de Samuel, ele vê que já não tinha mais condições dele
está na presença do Senhor. A palavra fala, que é interessante, que ele fala: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Que coisa forte, amado. Saul já não tinha mais condições, porque Deus rejeitou ele, e a palavra de Deus não ia voltar contra ele. A palavra fala: já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Aí você vai entender, por que eu estou falando isso aqui? Porque existe um rei no trono, e um rei que foi rejeitado, e agora existe um rei pela unção, um rei escolhido, um outro rei para Israel. Você vai entender. Nesse momento, a palavra fala: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, sem revelar quem era, que é melhor do que tu. Ainda falou assim, que palavra forte para um rei Saul. Além dele ter sido rejeitado por Deus, pela desobediência, ainda recebeu a palavra do Senhor, dizendo que o Senhor rasgou dele o reino de Israel, ainda escolheu um outro próximo a ele. A palavra nos diz que, no versículo 29, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é o homem, para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Só que quando Samuel segue a Saul, aí entra no versículo 32. Samuel fala: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, Saul subiu a casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei de Israel. Amado, a desobediência de um rei ao Senhor fez com que ele perdesse o trono. Se nós trazermos para nossas vidas espirituais hoje, a desobediência do homem e não fazer a vontade do Senhor, e não ter aliança com Deus, através de Cristo, quebrar a aliança, voltar para o mundo, naquele grande dia, ele não vai ter salvação. Ele não vai ter oportunidade, pastor Eduardo. Desceu à sepultura, não tem mais oportunidade. Só vai ter o juízo, só vai ter o julgamento de Deus. É nesse julgamento que vai estar ou não estar na presença do Senhor. É isso que nós queremos que as pessoas aprendam, pastor Eduardo. Não adianta eu viver esse mundo e lá na frente descer a sepultura sem salvação. Não vai adiantar nada. Para que valeu? Não vai valer de nada. Aí nesse momento, nós temos agora, no capítulo 17, a qual nós lemos, o jovem Davi falando com o filisteu. Aí por isso que eu li a palavra. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ao ler o chamado de Davi, no capítulo 16, você vai entender que Samuel recebe agora uma nova ordem. Vai ungir um outro rei para Israel. Só que você vai na casa, olha, Deus é estrategista. Só que você vai na casa de Jessé. Lá tem aquele a qual eu escolhi. Olha só, eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Davi foi escolhido não pelo homem. Davi foi escolhido por Deus. Ele fala para Samuel: Samuel, já rejeitei Saul, e a minha palavra se cumpre. Samuel, não adianta ele querer perseverar numa coisa,
a qual eu não me agrado mais dele. Samuel, não adianta, Samuel. Ele não é mais o rei, porque eu estou instituindo outro rei a Israel, porque é segundo a minha vontade, o meu coração. No capítulo 16, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Samuel era um homem que tinha um amor tão grande que ele ainda ficava com pena de Saul. Deus chama a atenção dele: ô Samuel, até quando vai ficar com pena de Saul? Ele é desobediente. Mas o coração de Saul, amado, era o coração de uma pessoa que ele via a mansidão, a qual ele tinha a presença de Deus. E Deus fala: Saul não é mais o meu rei. Eu rejeitei Samuel. Até quando vai ficar com pena? Vai logo. Esse é um rejeitado. Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Ou seja, Saul não é mais rei. Tirei, agora escolhi um entre os filhos de Jessé. O que é interessante, que Deus poderia facilitar a vida de Samuel, né? Ele poderia: Samuel, eu não te revelo tudo, então vou te revelar quem eu escolhi para rei. Será o jovem rei Davi. Mas não. Deus estava querendo ensinar para Samuel que o coração do homem é enganoso. Samuel vai, recebe essa ordem, e ele fala: como irei, pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Ou seja, é Deus que vai designar aquele que foi escolhido. Não adianta forçar a barra, ficar amiguinho de pastor, de pastora, de bispo, de apóstolo, ficar bajulando. Quem escolhe para ministro é o Espírito Santo. Quem escolhe para fazer a obra é o Espírito Santo. Aquele que tem compromisso com Deus, o homem e mulher que é de Deus, ele escolhe segundo a vontade do Espírito Santo. Se escolher segundo a sua vontade, vai ficar na prova quem escolheu e quem foi escolhido, porque não está preparado e não foi chamado para a obra. Uma coisa é eu amar a obra, uma coisa é eu aceitar a Cristo e querer fazer a obra. A outra é se eu estou sendo chamado por Deus para fazer a obra. Se eu não estou sendo chamado por Deus para fazer a obra, é melhor ficar só dando glória a Deus, aleluia, orando, jejuando, porque o principal é a salvação. Aí a pessoa quer meter a mão onde não é chamado. Quer ser pastor, quer ser bispo, quer ser presbítero, quer ser evangelista, quer ser diácono, quer ser obreiro, aí entra numa batalha espiritual que não vai suportar, pastor Eduardo. Aí Deus está ensinando, através do profeta Samuel, a todos nós. Você vai na casa de Jessé. Dentre um deles, eu vou escolher o novo rei. Tu vai derramar unção, vai derramar azeite, que era a forma de simbolizar a unção. A palavra fala, de uma forma estratégica, ele leva um novilho para que os espias, as pessoas viessem falar com Saul e não tivesse problema. Leva um novilho, fala que você vai sacrificar um novilho. Deus é estrategista para tudo, amado. Aí vai Samuel. Samuel, quando chega a Belém, veio a Belém, ao encontro dele vai os anciãos da cidade. Os anciãos já chegam tremendo, porque quando o profeta chegava, é porque Deus ia falar alguma coisa. Então as pessoas ficavam temerosas, porque o profeta tinha autoridade de profeta. Ele não se dizia profeta, ele tinha chamado e unção de profeta. Quem tem chamado e tem a unção do Espírito Santo, esse faz a diferença, mano. Então, a obra de Deus é mais séria do que nós possamos imaginar, pastor Eduardo. O que tem de gente brincando com a obra de Deus, amado, é muito sério. A coisa é mais séria do que nós possamos imaginar, porque faz Deus. Amém? Então, fique ligado no que eu estou falando. Samuel, ele chega na cidade. Ele fala para os anciãos, porque os anciãos ficam com medo, e responde a ele:
é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Era um momento de sacrifício, era um momento de comunhão, pastor Eduardo, um momento de holocausto, um momento a qual a presença do Senhor ia se fazer presente e todos tinham que estar santificados. Aí a gente aprende, sem santificação não veremos o Senhor. Mais uma palavra que nós aprendemos. Não adianta querer ficar na presença de Deus de qualquer jeito. Temos que buscar a santificação. Sem santificação não veremos ao Senhor. Aí esses homens são santificados, vão para o sacrifício, e naquele momento, quem vem? Eliabe. Aí disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha a palavra do profeta Samuel. Sabe o que Deus fala para ele? Porém disse o Senhor a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amado, não adianta eu ou você, ou qualquer pessoa, querer enganar a Deus. Não adianta colocar vestes, togas de autoridade, mas não deixa de ser um sepulcro caiado. Vai pensar que está enganando quem? Ou eu estou, ou eu não estou na presença de Deus. Ou eu faço, ou eu não faço a obra. Não adianta que a Deus ninguém engana. Pode ser o que for, pode ir para onde for. A Deus ninguém engana. Aí a palavra dele fala para Samuel, o profeta olhou para o exterior. Vem Eliabe, todo bonitão, altão, altivo. Aí ele, esse é o ungido. Aí Deus só ensinando para o profeta. Você vê o exterior, eu vejo o coração. Aí você vai entendendo agora a mensagem que eu falei primeiro, Davi enfrentando o filisteu. Aí chama outro. Aí vem passar Samar. Aí Deus fala, tão pouco a este escolheu o Senhor. E Deus só ensinando. Eu acho que o profeta Samuel falou, quem é que eu vou achar que é? Mas num determinado momento, depois que passa todos os filhos de Jessé, o Senhor não escolheu nenhum. Aí pergunta Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ele ruivo, ou seja, era diferente dos irmãos, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Olha que bênção. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, aí você vai entender, agora você vai entender por que Davi enfrenta o filisteu. Olha só a palavra, pastor, quando eu li isso aqui em casa. Ao derramar o chifre de azeite e falar que ele foi escolhido, que ele foi separado, a palavra nos fala que diante dos seus irmãos, da sua família, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Grave esta palavra. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aí você vai entender por que eu fiz toda essa introdução da pregação aqui, para fazer um resumo. Agora, aquele jovem Davi, ele foi ungido, o Espírito do Senhor está sobre ele é rei pela unção, pela escolha, mas quem está no trono ainda é Saul, mas é rejeitado. A palavra nos diz que Saul fica atormentado, né? Ele fica com um momento difícil, sabe por quê? Porque no versículo 14 do capítulo 16, a palavra nos diz que, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Amado, o que eu aprendo com isso, nós estamos no Antigo Testamento,
Aí vem para o Novo Testamento. Aquele que se afasta da presença de Deus, a palavra fala que o espírito maligno, quando ele vê a carne adornada, 7 vezes mais fica pior o estado daquela pessoa. Davi é ungido e sobre ele o óleo é escolhido por Deus, e a palavra fala que o Espírito do Senhor se apossa de Davi. Agora, o contrário acontece com Saul. A palavra fala que o Espírito do Senhor se retira de Saul e o espírito maligno o atormentava. Amado, triste é para aqueles que forem encontrados naquele grande dia sem estarem na comunhão, na presença do Senhor, sem estarem com a aliança no Senhor Jesus Cristo. A gente fala, as pessoas se afastam da casa do Senhor, não querem nada, querem viver igual o filho pródigo de uma forma indissoluta. Um dia, amado, tudo isso vai acabar. É despertamento essa palavra que eu estou falando para vocês hoje, fazendo um comparativo. Agora, nesse momento, Saul é atormentado. A palavra fala que os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vir sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras de boa aparência. O Senhor é com ele. Saul de imediato envia um mensageiro e fala: envia-me a Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Amado, veja bem, Davi foi escolhido, o Espírito do Senhor sobre ele, o Espírito do Senhor se retira de Saul, Saul fica atribulado, fica atormentado, Deus é estrategista. Aí o que os homens falam para Saul, Saul fica atormentado, sabe o que fazer? Fala: Saul, tem um tocador de harpa, ele é forte, ele é valente, ele é um bom moço de boa aparência, e você vai ficar melhor. Primeira coisa que Saul faz: traz para minha casa, traz para minha tenda, para que ele fique, mande buscar. E ele, apacentando ovelha, manda ele vir. E naquele momento que Davi chega, Davi toca, Saul se sente bem. Mas por que Saul se sente bem? Porque não era Davi, amado. Davi era só um instrumento de Deus. Porque o que estava sobre Davi era o Espírito do Senhor, a qual se retirou de Saul, está sobre Davi. O que eu aprendo com isso? Quando eu tenho um Deus, quando eu tenho um Pai, quando eu tenho um Filho, quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu tenho aliança com o meu Senhor Jesus Cristo, eu tenho graça, misericórdia, eu tenho paz, eu tenho, por mais que levante gigantes espirituais na minha vida, com os problemas, mas Deus acalma meu coração, porque quando eu dobro meu joelho, pastor Eduardo, aquele mal, aquela opressão que está sobre minha vida, aquela opressão sai porque porque está sobre mim o Espírito do Senhor, está sobre tu, está sobre tua casa, o Espírito do Senhor. Davi é só um instrumento. E tudo ficava calmo, porque a presença de Davi tinha a presença do Espírito do Senhor. A palavra fala que tem um momento que os filisteus chamam para a batalha Israel. Agora vem um momento em que o filisteu, a qual nós lemos do capítulo 17, 45,
que Davi fala com o filisteu, você vai entender melhor agora, é o grande guerreiro Golias. O filisteu que Davi, no versículo 45, do capítulo 17 fala, é simplesmente o maior guerreiro daquela época, chamado Golias. Os filisteus, sabendo que eles tinham esse grande guerreiro, que era imbatível, o que é que eles fazem? Provocam a Israel. Chama para a batalha no vale a Israel, porque eles tinham a certeza que eles iam vencer a batalha. A palavra fala que eles estavam acampados entre Socó e Azeca e em Fes-damim, porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Só que eles são pegos de surpresa, pastor Eduardo. Os filisteus chamam para o combate, chamam para a batalha. Eles vão para esses dois locais e fica no vale o povo de Israel. O povo de Israel agora está esperando ali no monte do lado da Além e os israelitas, no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Ou seja, um de cada lado. E tem um vale. O vale é o local a qual vai dar esse combate. Vai ter esse divisor de águas entre os filisteus e Israel. Saul tinha certeza que ia vencer a batalha. E os filisteus tinham certeza que ia vencer a batalha. Só que os filisteus tinham uma arma secreta. Os filisteus tinham o grande gigante. Olha a campanha, derrubando o gigante. Os filisteus aqui, amado, representam o mundo que jaz no maligno. Os filisteus representam esse mundo a qual o amor está se esfriando cada vez mais. Nós temos uma imensurável situação espirituais de gigantes que se apresentam diariamente na minha e na tua vida. Os filisteus agora, eles vão para o combate. A palavra diz que saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Aí vem a surpresa contra Israel. Fala que esse guerreiro é de Gate. A altura dele, amado, são 6 côvados e 1 palmo, equivalente a um homem de 3 metros de altura. Você imagina para aquela época, 3 metros de altura é o dobro da minha altura. É mais ou menos a altura de um teto de uma casa normal, que é cerca de 3 metros, né, pastor? Uma casa normal, se você medir do chão até o teto, quase 3 metros. Agora você imagina um homem de 3 metros para aquela época. Nós vemos esses atletas, 2,10 metros no máximo, já é um gigante, igual você coloca mais 1 metro acima. E guerreiro, que pior de tudo, ainda era guerreiro. A palavra fala que esse homem, Golias de Gate, ele tinha quase 3 metros. A palavra fala que ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era 5.000 ciclos, que é cerca de 60 quilos. Amado, vocês sabem que é uma roupa de combate de bronze de 60 quilos? É algo impenetrável para aquela época. Uma espada era incapaz, um guerreiro conseguir ferir esse Golias. A palavra fala que tudo isso era de bronze. Olha o metal, bronze, amado. Trazia caneleiras de bronze. Já viu caneleira igual de atleta? Aquele na frente? Um guerreiro. Agora tu imagina se apresentar um homem de 3 metros, um capacete de bronze, couraça de bronze, ainda tinha, a palavra fala, que ele tinha essas caneletas na perna, tinha um dardo de bronze, tudo de bronze, entre os ombros. A haste da lança dele era como um eixo de tecelão, uma haste, a lança. A ponta da lança era de ferro e pesava cerca de 7 quilos. Amado, você já viu um saco, um peso de 5 quilos? Agora se imagina, pastor Eduardo, uma lança, a qual só a ponta da lança, dessa lança, ela tinha cerca de 7 quilos, amado. Onde bater é igual uma... Você já viu uma marreta daquela maior? Agora tu imagina aquilo sendo lançado. Naquele momento que aquele homem se apresenta, o escudeiro, a palavra fala que diante dele ia o escudeiro dele.
Quando ele se apresenta, o povo, os guerreiros de Israel, achando que ia ganhar esse combate contra os filisteus apresentam a sua maior arma. E o que é que Israel tinha? Só tinha seus guerreiros. Tinha um rei, a qual não tinha mais a presença do Espírito do Senhor. Tinha um rei que foi rejeitado. Mas naquele momento em que se apresenta Golias, ele começa a afrontar. A palavra fala, né, que parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes, para que sais, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Há outras versões falam em me matar. Porém, se eu o vencer e o ferir, ou matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de... Olha só, um homem. Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Qual o gigante que você e eu precisamos derrubar? O gigante já se apresentou. O gigante se apresentou em janeiro, o gigante se apresentou no ano passado, retrasado, o gigante se apresentou na primeira, segunda, terceira, quarta geração. Há um gigante que precisa ser derrubado nesta campanha, ou na primeira campanha, ou na segunda, na terceira, na quarta. Mas eu falo para vocês, em nome do Senhor Jesus, este gigante espiritual, esse gigante secular vai ser derrubado nesta noite ou na próxima sexta, mas vai ser derrubado porque é o Senhor que está nos guiando. Creia na palavra do Senhor. Agora vem uma afronta. O povo de Israel sai para o combate com a certeza que vai derrubar e acabar com os filisteus, só que tem uma palavra de desânimo. Primeiro gigante que eu quero que você derrube. Derrube esse gigante dessa palavra de desânimo. Você é importante para Deus. Você é especial para Deus. A sua família pode estar no reboliço, na rebeldia, mas a sua família é do Senhor. Por mais que não queiram, mas a sua família é do Senhor. Profetiza na tua casa, nesse vale dos ossos secos, que Jesus vai dar vida, vida abundância. Se não quer nada com Deus, Deus ele ainda é misericordioso e a graça do Senhor é um favor imerecido a qual nós temos. Mas lute, persevere, brigue, apresente, mas chore nos pés do Senhor Jesus Cristo. Repreende esse demônio, esse gigante da depressão na tua vida. Repreende esse gigante a qual tem te afrontado, tem falado no teu ouvido. Essa voz, pastor, mas é uma voz estranha, que quando eu durmo escuto uma voz estranha. Eu fico com medo, é vulto depois que eu ouço essa voz. Em nome de Jesus, está repreendido. Está repreendido essa palavra de maldição, essa voz que é de Satanás, tentando colocar medo, tentando colocar com que você venha até cometer suicídio, colocando palavras que não vêm de Deus, para você tomar remédio, ficar depressivo, ficar doente e descer à sepultura, para falar para você que você não é um homem, não é uma mulher a qual Deus se agrada. Ei, meu querido, Deus perdoa o homem de todo o pecado pelo sangue de Jesus, está derrubando esse gigante da tua vida secular espiritual. Aleluia. Agora os filisteus começam a rir. Eu fico imaginando os filisteus de braço cruzado, olhando no vale. Meu amado, quando a gente olha a palavra vale, todo mundo tem medo de vale. É o vale dos ossos secos, não tem nada que preste no vale, amado. Mas Deus não chamou eu e você para ficar no vale, não. Deus chamou eu e você para passar pelo vale, pastor Eduardo. Deus chamou eu e você para vencer o vale. Nós vencemos porque nós exercemos a nossa fé. Agora está Golias provocando. Eu imagino ele com aquela lança. Para eles ter 3 metros, amados, a lança tem que ter no mínimo 5 metros. Porque uma lança geralmente é no mínimo da altura do guerreiro. Nós vemos os guerreiros com a lança, né, pastor?
Então essa lança devia ter no mínimo 3, 5 metros. A palavra não fala o tamanho, só fala do peso. A sua ponta pesava 7 quilos, mano. Imagina uma ponta assim, ó, de 7 quilos. Quando os israelitas viram aquilo, aquele monstro, aqueles gigantes ficaram atemorizados. Como que nós vamos vencer? Ninguém queria mais para a peleja, mas eles estavam no vale. Vale não é lugar de cristão. Vale não é lugar de ninguém, amado. Vale nós temos que passar pelo vale. E vamos passar em nome de Jesus. Agora, nesse momento, Saul e todo Israel, a palavra fala que o rei Saul e todo Israel, perante essa palavra dos filisteus, fica espantado e temeram muito. Quando olha essa palavra do rei Saul, temeram muito, sabe por quê? Eles não acreditavam no Deus de Israel. Eles não estavam acreditando no Deus de Israel. Era para ele olhar para aquele gigante e falar, ele pode ser gigante, mas aquele que abriu o mar vermelho é maior. Aquele que fez o povo sair do Egito é maior. Aquele a qual fez o povo andar no deserto 40 anos e não morreu de fome é maior. Amados, quando nós esquecemos a palavra de Deus, nós olhamos só para o problema, pastor Eduardo. A gente só olha para o gigante, que é o problema, qualquer tipo de problema. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vem o problema, você derruba o gigante, porque você acredita no Senhor. Deus te dá estratégia, dá sabedoria, dá entendimento, te alimenta, fortalece. Eu tenho vários gigantes, amado. Mas eu sempre falo, Senhor, não vou conseguir. Não vou vencer essa batalha. Mas eu declaro perante a Ti. Me capacita, me fortalece, me dá entendimento, me dá sabedoria, derrama óleo, derrama unção. Aí eu dobro meu joelho no quarto de guerra, no quarto de oração e sinto a presença do Espírito Santo. Agora Saul não tem nem o Espírito do Senhor, e ele sabia que ele ficava atormentado. Ainda além de estar atormentado, ainda tem esse gigante. A palavra fala que, mais uma vez, Deus, de uma forma estratégica, vai usar o jovem Davi. A palavra fala no versículo 12 que Davi é enviado a seus irmãos. Né? A palavra fala que Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, tinha 8 filhos nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamava Eliabe, primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá, ou seja, os 3 mais velhos daquela família estavam em combate. Davi era o mais moço, era o caçula. Só os 3 maiores seguiram a Saul. A palavra diz que Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém, e até mesmo porque ele ia tocar harpa nos momentos difíceis de Saul. Saul, ele quando chama Davi, tem uma outra estratégia, mano. Toda vez que Davi ia para o tribulado de Saul, eu acredito que esse Davi observava aquele reino. Davi observava o terreno. Davi observava os guerreiros. Tudo que Davi olhava, ele aprendia. Deus, vem a palavra de Deus para nosso coração. Deus não lança ninguém numa batalha sem antes preparar, mano. Davi poderia ter sido convidado para ser um dos guerreiros de Saul, mas ele foi chamado para ser guerreiro de Saul. Ele foi chamado para ser rei de Israel, ungido pelo Senhor. O que eu quero falar para você, meu amado, quando você é escolhido para Deus, é escolhido para ser um adorador, para ser escolhido como servo, para ser escolhido como filho de Deus. E se Deus tem um chamado na tua obra, se Deus tem um chamado para você ser um homem a qual vai ficar à frente de uma obra, aguarde o tempo de Deus, que Ele vai te preparar e você vai receber o sinal do Senhor. Davi vai na tenda, volta, faz e observa tudo. Só que tem um momento que seu pai manda ele ir, levar, apacentar as ovelhas e ele levar alimento para os seus irmãos. A palavra fala que chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Quando eu li essa mensagem, eu me liguei à afronta de Jesus no deserto. 40 dias Jesus foi no deserto tentado por Satanás. Olha como que uma palavra do Antigo Testamento vai lá para o Novo Testamento, pastor Eduardo. Deus
ele trabalha e prepara o tempo todo. 40 dias pela manhã e à tarde, o Golias ia de manhã e de tarde e se apresentava e afrontava Israel, colocando terror psicológico, aguardando que Israel viesse se render a ele, porque ele queria humilhar a nação de Israel. Ele queria humilhar e ele faz um propósito. Vem o teu guerreiro, se eu morrer, nós somos seus servos. Se ele morrer, vocês vão servir a nós, porque ele tinha certeza que não tinha guerreiro para combater. A palavra fala que ele fica por 40 dias no versículo 16 do capítulo 17, pastor Eduardo. Aí quando eu li isso aqui em casa, aí eu lembrei, o Senhor Jesus, após receber o Espírito, o batismo das águas, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E é afrontado 40 dias, 40 noites por Satanás. Agora nós temos aqui, antes no Antigo Testamento, o Golias. De manhã, de tarde, você imagina, mano. A tropa toda ali, aguardando, perfilada, aguardando o combate, com medo. Imagina, de manhã, de tarde, sendo humilhada por um único homem gigante, Golias. 40 dias, ele fazendo aquilo ali. A palavra diz que Jessé, pai de Davi, fala para ele levar para os irmãos alimento, leva queijo para os líderes dos irmãos, é uma cortesia do pai, e fala, visitará teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Jessé não podia ir no campo de combate, mas ele dá uma estratégia para Davi, leva alimento para os seus irmãos. Davi não vai na tenda do rei Saul, ele vai com o propósito de ir até onde estava o combate, pastor. Agora Davi é lançado no vale. Deus é estrategista, amado. Agora Davi já está preparado, e Deus usa Jessé, fala, você vai, porque eu quero ver como é que estão teus irmãos. Leva alimento, leva trigo, leva queijo, leva pão. Davi agora vai levar para os irmãos para trazer prova de que os irmãos estavam bem. Davi, pois, no dia seguinte se levantou na madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chega ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda, da bagagem, correu a batalha. Olha só que bênção. Davi agora corre a batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estava Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Ou seja, no 40 dias que Golias afronta, agora quem ouve a palavra de Golias era o ungido do Senhor. Golias, quando fala aquilo, ele não esperava que tinha o menor da casa escolhido por Deus para afrontar os gigantes. A palavra fala que Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, pastor Eduardo, fugindo do gigante. Temiam grandemente e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar o rei, aí vem aqui, ó, o rei começa a colocar na prova, quem o matar o rei acumulará as de grande riqueza e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de imposto em Israel. Ou seja, rei Saul, para estimular seus guerreiros, ia dar filho em casamento, a família ia ficar livre de todos os impostos, ia dar riquezas, mas ninguém se apresentou com essas bênçãos que o rei Saul estava apresentando. Estavam com medo. A palavra fala que, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Homem de atitude. Davi estava falando que aquele homem gigante estava afrontando
Não era o povo só de Israel, estava afrontando a Deus. Ele chama incircunciso, porque naquela época, amado, quem era incircunciso era inimigo de Deus, porque não tinha aliança com Deus. Se não tinha aliança com Deus, não era nada. Ou seja, Davi não olhou o tamanho do gigante. O maior problema é que nós olhamos primeiro para o gigante, para depois olharmos para aquele que derruba qualquer gigante. Aprendemos uma coisa nesta noite. Vem afronta, vem palavra, vem trabalho, vem o que for, que é normal vir contra nossas vidas, nossos entes queridos. Mas quando isso vir, esse gigante espiritual, secular, quando vir, lembre de uma coisa. Há um Deus, há um Senhor que está à sua destra, há um Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que está para nos acudir. Só depende da nossa atitude. Tenha atitude diante do Senhor dos Exércitos. Davi agora pequeno, ele olha, ele não vê nem capacete de bronze, ele não vê nem lança, ele não vê nada, mano. Ele só vê um incircunciso. Olha o que ele fala. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar, olha a palavra que ele fala, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Sabe por quê? Davi sempre aprendeu que o exército de Deus sempre venceu todas as batalhas. Agora ele vê um monte de homem perfilado com medo, ao ponto de Davi, de o rei Saul, oferecer riqueza, filha, isenção de imposto, para estimular alguém para enfrentar Golias. Davi não olha nada disso, mano. Ele olha, quem é esse incircunciso para enfrentar? Ele não vê nem o tamanho do gigante. Aquele que tem chamado, aquele que tem a certeza, aquele que tem fé, aquele que ora, que jejua, consagra a sua vida, se afasta da presença do mal, ele não olha gigante. Ele só olha para aquele que pode todas as coisas. Ou seja, maior é Jesus na minha e na tua vida. Passe a mudar teu pensamento. Passe a mudar a forma de viver. Vive em Cristo, para Cristo. Tenha uma vida a qual o Senhor quer para você e para a minha vida. Uma vida de santidade. Uma vida separada desse mundo que jaz no maligno. Porque só assim nós vamos derrubar esse gigante. A palavra agora fala que o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim fará o homem que o ferir. Ou seja, tudo que Golias falou, e Davi ali estava aprendendo, que ele estava afrontando, que ele estava provocando. A palavra fala, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? Ou seja, ele desceu para o vale. Davi foi para o vale também, amado. Sabe o que eu aprendo? Deus não se agrada de covarde. Tem irmão que começa a fazer a obra, está no ciclo de oração, está no mistério, quando sente a presença do maligno atuando em alguma área da família, alguma coisa para poder tirar atenção, ele simplesmente para o que ele fazia para o Senhor, puxa o freio de mão, como diz o outro. Ei, amado, se você é ungido, se você é uma ungida do Senhor, você foi chamado pelo Deus vivo. A unção que está sobre você é a unção dada pelo Senhor, pelo Espírito dele. Se eu tenho um chamado, o pastor Eduardo tem um chamado, nós temos que confiar nesse chamado. Porque o óleo que está sobre nossa vida não é um óleo na fábrica de terceiros, mas é um óleo que desce dos céus, é o azeite, a unção que despedaça todo o jugo. Em nome de Jesus Cristo, pega teu cajado e volta a apacentar a ovelha. Pega teu cajado e volta para o ciclo de oração. Pega teu cajado e volta a louvar. Pega teu cajado e volta a pregar a palavra. Pega teu cajado e volta a fazer missões. Pega teu cajado e começa a dar glória a Deus, aleluia, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre a tua vida, o teu ministério, e hoje é dia de renovo. Hoje é dia de derrubar gigantes em nome de Jesus Cristo. Agora Davi vê uma palavra de afronta. Além de ter o gigante Golias afrontando Israel, Davi chama de incircunciso, aí vem uma palavra negativa. Amado, não dê importância à palavra negativa do próprio da tua casa, ou da própria casa do Senhor. O próprio irmão de Davi chama a atenção de Davi, quer humilhar Davi.
Mas quem tem chamado, quem tem unção, quem tem a presença do Espírito Santo, ele lacra seu coração em Cristo Jesus. Oh, glória! Eliabe tenta, pastor, chamar a atenção. A palavra fala que ele se ira contra Davi e fala, por que desceste aqui? Achou que estava menosprezando seu irmão. Davi não estava preocupado, amado, com o pão, com o queijo, não. Davi agora estava preocupado com a nação de Israel. Sabe o que eu vejo aí? Deus mostrando para Samuel que Samuel não estava no combate, porque a palavra fala que Samuel só foi ver o rei de Saul na morte dele, não se fazia presente. Mas Deus estava mostrando para aquelas pessoas que ali tinha aquele que escolheu rei. Davi está mostrando por que ele foi escolhido, porque no seu coração ele tinha a fé e a certeza de um Deus de Israel. A palavra fala que Eliabe fala, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Uma palavra de negação, ou seja, Eliabe fala assim, ó, tu veio aqui, deixou as tuas ovelhas, mas tu veio aqui para nos ver sendo humilhado. Que palavra negativa, mano. Talvez você tenha recebido uma palavra negativa, mas eu falo para você, esse gigante da palavra negativa, que está te consumido, está no teu coração, ele está sendo jogado por terra hoje. É outro gigante que Deus está tirando do teu coração, limpando o teu coração dessa mágoa. Perdoa quem te ofendeu, perdoa quem te humilhou, perdoa quem está te humilhando. Sabe por quê? Porque a tua vida está nas mãos, na palma do Senhor. A tua vida, compromisso, é com Deus. A aliança que você fez foi com Deus pelo sangue de Cristo, que é a nova aliança. Então deixa isso para lá, para o passado. Viva o presente, se prepara para o futuro, porque no futuro nós vamos descer a sepultura e nós vamos um dia encontrar o Senhor e nós seremos chamados. Venha o bendito meu Pai, salvação é individual, bota isso no seu coração, amado. Davi agora está tendo afronta do seu próprio, além de ter o Golias, agora Davi está tendo uma afronta, a palavra negativa, do seu próprio irmão. E é diferente nas nossas igrejas. Ah lá, chegou ele, doido para pregar. Ah lá, chegou ela, doido para louvar. Aí ele, doido para pegar ali a mesa de oração. Ei, amado, se preocupe com quem tem inveja do teu chamado, não. Ora por ele. Só deixa Deus te usar. Eita, Jeová está falando com gente aqui. Só deixa Deus te usar. Deixa esse filisteu para lá. Deixa esse gigante para lá. O diabo vai usar quem ele quer. Mas Deus usa os seus escolhidos. Oh, glória! Aleluia! Agora Davi, mesmo com esse momento que o irmão dele tenta humilhar, aí a palavra de Davi fala assim, respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Sabe o que eu vejo? Confirmando o que eu estou falando aqui. Davi não deu importância, pastor Eduardo, à palavra negativa do irmão dele, pastor Eduardo. Davi simplesmente falou, o que eu tenho com isso? Se livrou do irmão e já partiu novamente para perguntar o que estava acontecendo. A preocupação de Davi era contra aquele gigante. A preocupação de Davi é contra aquele filisteu, aquele circunciso. A preocupação de Davi não era contra o irmão dele que estava falando, tentando diminuir ele, não. A preocupação dele era com a obra. A preocupação dele era com a ovelha. A preocupação dele era com o que estava para acontecer. Ei, amado, se preocupe com as ovelhas. Se preocupe com a tua vida espiritual. Deixa falar, deixa tentar acusar. Maior é Jesus na tua vida. Agora Davi ouve a palavra e diz que, ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi diz a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, olha só, mano, isso que é autoridade. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Isso que é autoridade e atitude. Aí Saul fala, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu, é outra palavra negativa, pois tu és ainda moço. Ou seja, Davi ainda não tinha idade, maturidade, corpo
como os guerreiros. Porque Saul conhecia os seus guerreiros e conhecia os irmãos de Davi, que eram homens altos, eram homens fortes, preparados para a guerra. Davi, você não é um guerreiro. Aí ele fala, e ele, guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, aí vem uma aula. Davi olha para o rei e fala, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, olha só, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Algumas versões falam que ele agarra pela boca do animal mesmo. Amado, aí ele mostra que ele não tinha medo daquele gigante, não. Para quem já enfrentou o leão e o urso, aquele gigante era mais um leão e um urso. Por isso que ele fala, eu vou pelejar, não importa se me julgam menor, o que eu aprendo com isso, amado. Não importa como julga cada um de nós. O que importa é que está sobre nós o Espírito do Senhor. E o que está sobre nós é aquele que dá toda a autoridade para que nós venhamos, em nome de Jesus, repreender enfermidades, em nome de Jesus, libertar os cativos, em nome de Jesus, expulsar legiões de demônios. Em nome de Jesus, salvar vidas através da palavra para o reino celestial. Davi agora dá uma aula para Saul. A palavra fala, no versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Oh, glória! Amado, é a certeza da vitória. Quando eu comecei a ler, já li outra vez, mas a palavra renova o nosso coração. A palavra de Davi fala, esse filisteu incircunciso é como um leão, como um urso, Saul. Saul não entendia nada. A palavra fala que, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. É outra, novamente, Davi, ele reconhece a autoridade de Deus. Olha o que ele fala, não afrontou, não foi a mim. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi está colocando de novo a honra e a glória para o Senhor. Quer ter vitória, amado? Dê honra e glória a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quer ter vitória? Honre ao Senhor. Honre aquele que nós olhamos para o alto e não vemos, mas pela fé sentimos a presença dele. Aleluia. Agora Davi fala, o Senhor me livrou das garras do leão, dos ursos, e ele me livrará da mão desse filisteu. Amado, é um ato de fé. Olha só o que ele fala, pastor Eduardo. O Senhor me livrou do leão, do urso, e vai me livrar da mão desse filisteu. Agora um moço que não era guerreiro, ele está dando uma aula para o rei, que tinha milhares e milhares de guerreiros, podia os milhares e milhares atacar, mas ficaram com medo. Eu fico imaginando a cara do rei Saul. Esse jovem desse tamanho, falando isso para mim. A palavra não fala que ele não fala nada. Amado, quem não tem argumento, quem não tem unção, nunca vai falar nada contra você. Sabe por quê? Porque tu fala porque tu fala pela unção dada pelo Espírito Santo de Deus. Repreende esse demônio que tem te afrontado. Repreende essa hoste espirituais que tem te afrontado. Repreende essa legião de demônio que tem te afrontado. Porque tu fala como o rei como Davi falou, esse incircunciso filisteu não é nada perante Deus dos exércitos. A nossa vida espiritual, amado, só depende de nós, da nossa atitude. Em nome de Jesus, repreende esse gigante. Eu não sei qual é o gigante, mas já está repreendido, sendo repreendido em nome de Jesus, pela fé que eu tenho. E o que está no teu coração, Deus está sondando o teu coração, e você sabe o que você acabou de falar agora, qual é o gigante que você precisa derrubar. Em nome de Jesus já está registrado na glória, e você vai dar testemunho. A palavra fala que Saul fala a Davi, vai-te o Senhor seja contigo. Ainda Saul viu tanta propriedade de fé, que ele fala, vai e o Senhor Deus está contigo. Saul vestiu, aí vem, ele fala que o Senhor está com ele. Aí Saul
veste Davi com armadura, põe na cabeça capacete de bronze, igual o capacete de bronze que é para proteger, né? Vestiu de uma couraça igual, ó, couraça, capacete de bronze, armadura, tudo que o Golias tinha. Davi falou assim, o Saul falou assim, tu vai ter que se vestir igual a ele, para combater ele. Só que, amado, a palavra fala que Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou, a palavra fala que ele experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o usei. Davi tirou aquilo sobre si. Eu fico imaginando Saul agora, como que ele vai guerrear? Eu dei a armadura, dei a espada, dei as minhas ferramentas. Amado, não adianta pegar a ferramenta daquele que não tem comunhão com Deus, amado. Ney, que palavra, pastor Eduardo. Não adianta tu estar querendo pegar a ferramenta com aquele que não tem chamado com Deus. Ney, malabaxere, mará. Não adianta pegar a ferramenta quem não tem Espírito de Deus sobre a vida dele. Vai ficar pesado, não vai conseguir nem andar. Vai ficar travado, porque a potestade do principado não vai atuar, amado. Aí Davi, olha, eu não consigo guerrear. Mas ele fala, eu vou guerrear com isso aqui. A palavra fala no versículo 40, amado, que tomou o seu cajado na mão. Eita glória! Olha Deus falando novamente. Tomou o seu cajado na mão. Escolheu para si 5 pedras, uma versão fala seixos. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia saber do surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Pegou a armadura, recebeu daquele que não tem chamado. Isso aqui não dá para mim, não consigo andar com isso não, amado. Eu sei fazer a obra, é com essa ferramenta. Cajado simboliza autoridade, que Deus está falando no nosso coração. O cajado que tu encostou, o cajado que Deus deu na tua mão, Deus está falando, toma, toma o cajado de novo. Tu encostou o cajado é a autoridade do pastor, o cajado é a autoridade do ungido escolhido. Aí Davi pega o cajado na mão, eu fico olhando o Saul olhando, ele vai com o cajado com a madeira. A palavra fala que ele vai no ribeiro, pega 5 pedras. Eu fico só imaginando aquele povo olhando. Não vai com a armadura? Não, pegou 5 pedras. Pega a pedra no alforje. Pega a sua funda. Aí fico imaginando, ele acha que está apacetando ovelha. Ele acha que está cuidando de ovelha para matar. Ei, glória! Olha aí o pastor Eduardo. Aí ele acha que vai com a ovelha, com o cajado. Deus, ele dá as estratégias, amado. Nei, ralai, bairai, querebará. Deus manda pegar o cajado novamente. Pega o cajado. Tô até arrepiado aqui, minhas pernas todas arrepiadas. Amado, eu tirei até o sapato sem... Falando, se o pastor Eduardo tirasse uma foto que ele não vai fazer isso, ele vai ver que eu estou descalço, mano. Estou sentindo um fogo no meu pé, que eu estou com o meu pé meio, caramba, estou com o meu pé no assoalho aqui, que tá para ficar frio. A palavra de Deus está sendo tão forte, amado, que Deus está falando, pega o teu cajado novamente, que tu estava pegando ferramenta de filisteu. Deus, tu estava pegando ferramenta de filisteu, Deus está falando para você, pega o cajado, porque Davi pegou o cajado, pegou a foge, botou 5 pedras, que Deus está falando para você, pega o teu cajado, o alforje é o local, é onde tu vai levar essa obra para caminhar, porque a caminhada é longa. As 5 pedras são os 5 pães que tu vai transformar em milhares de pães, porque vai ser alimento para muitos. Ei, que palavra revelada, pastor. As 5 pedras são 5 pãezinhos que Deus está falando para você. Ele vai multiplicar a palavra no teu ministério, na tua vida. Agora Davi pega, sai na direção do filisteu. Oh, glória! Eu fico olhando todo aquele exército israelense,
O rei Saul, olhando para aquele jovem Davi, ele com um cajado na mão, com seu alforje, com 5 pedras e com a funda na mão. Indo, e fica imaginando, pastor Eduardo, amado ouvinte, ele caminhando, indo na direção dos filisteus para afrontar o gigante, todo mundo, aqueles guerreiros com suas couraças, com as suas espadas, com seus capacetes, nada daquilo valia para enfrentar o gigante. Eu fico imaginando seus irmãos também. A palavra não fala que os irmãos foram acompanhando dando cobertura, não, amado. O próprio Davi vai sozinho. Na visão dele estava sozinho, mas eu falo para você, quando derramou o óleo, que Samuel derramou o óleo sobre ele, derramou a unção que despedaça todo o jugo, porque o Espírito do Senhor estava sobre Davi. A palavra fala que nesse momento que vem aquela palavra a qual nós lemos, né? Ele se encontra com o gigante. O gigante, o filisteu, também se vinha chegando a Davi. Um de encontro ao outro. Imagina aqui, ó. Um de encontro ao outro. E chegando a Davi, e o seu escudeiro diante dele, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Porquanto era moço, ruivo, de boa aparência, ou seja, tinha nada a ver com o guerreiro. Eu acho que Golias olha para aquele jovem, moço, boa aparência, ruivo, com um cajado na mão. Golias falou assim, o exército todo de Saul não veio me afrontar, nem se movimentaram, agora esse vai me afrontar? Amado, a palavra diz que o filisteu, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Além de humilhar, falou, eu sou cão para tu vir com pau? Aí, amado, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, aí entra conforme nós falamos, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, lança, escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, e a quem tens afrontado. Ou seja, Davi fala, Golias, tu afrontou, não foi a mim, você não afrontou, não foi aos guerreiros de Israel, você afrontou a Deus, o nosso Senhor. Se Golias fosse um homem que conhecesse a palavra, tivesse desviado da casa do Senhor, ele voltava para a casa do Senhor e fazia a aliança dele na hora com Deus, amado. Ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Estava afrontando Deus de Israel. A palavra diz que Davi fala assim, hoje mesmo, olha só quem tem autoridade, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. A mesma palavra que Golias falou para Davi, Davi fala a mesma coisa para ele, só que com uma diferença. O Senhor dos exércitos está sobre mim. É o Senhor dos exércitos que vai sobre a tua vida, Golias. Amado, a palavra fala que Davi, ele no versículo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi agora está incentivando os guerreiros de Israel, pastor Eduardo. Ele está mostrando para os guerreiros de Israel que quem vai guerrear é o Senhor da guerra, que é Deus. Amado, não é você que vai guerrear, mas é Deus que vai derrubar esse gigante, porque se você clamar, é Deus que vai derrubar esse gigante. Agora vamos para a batalha. Agora Davi está indo para a batalha, já falou para Golias, para o gigante, você afrontou, não foi o povo, mas foi o Deus de Israel. Se eu tenho Deus, estou fazendo a vontade de Deus, estou na presença de Deus, toda afronta é contra Deus. Apóstolo Paulo, vou pegar um gancho agora, apóstolo Paulo, quando ele vai seguir os cristãos em Damasco, quando Jesus se apresenta para ele de uma forma como um fogo, como um brilho, como uma grande luz,
Ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo foi perseguir os cristãos. O que eu aprendo com essa palavra de Davi, o que eu aprendo com a palavra no tempo da graça. Aquele que provoca, aquele que persegue, aquele que é de Deus, ele persegue a Deus, amado. Aí Saulo: Senhor, Senhor. Aí Jesus fala: por que tu me persegues? E ele foi perseguir os cristãos. Ou seja, toda afronta contra você, todo mal contra você, está indo contra Deus. E se nós fazermos a vontade de Deus, e nós clamamos, nós oramos, exercitamos nossa fé, ele joga por terra, em nome de Jesus Cristo. E esse gigante, nesta madrugada, nesta noite, está sendo jogado por terra contra a tua vida. Agora, nesse momento, Davi vai de encontro, a palavra fala que, dispondo os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi começa a correr, deixa a fileira e começa a correr na direção de Golias. Golias olhou como um grande gigante e falou: agora já era para esse jovem. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, com a funda ali atirou, feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa, cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugirão. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu, trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé Belemita. E nós entendemos que antes disso, Saul teve a presença de Davi, mas naquele momento, de quem ele é filho? Meu amado, aqui nós aprendemos que o gigante, para ser derrubado, só depende da minha e da tua atitude. Não olhe para o tamanho do gigante, olhe para aquele que pode e que faz qualquer gigante ser derrubado, derrotado, quando nós buscamos em seu nome. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se você tem fé, se você acredita nesta palavra, glorifique o nome do Senhor agora e receba da parte de Deus as bênçãos do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Deixa eu mexer aqui na bateria. Glória a Deus. Amém, amado? Aqui nós vemos que Davi saiu de encontro a Golias. Golias achou que ia derrotá-lo. Só que como Davi já tinha profetizado, já tinha falado, esse incircunciso vai contra o Deus de Israel. Amado, não tente resolver nada com as tuas próprias mãos, com as tuas próprias palavras. O gigante espiritual, o gigante secular de nossas vidas, ele é derrubado quando nós buscamos em nome do Senhor